Fala galera, tudo bem com vocês? William Estrela do Opções na Veia aqui, iniciando mais um vídeo. Vamos fazer a nossa visão do mercado, como é que estamos hoje, né? Como é que estão os mercados, como é que tá acontecendo as coisas. Vamos dar uma olhada aqui e vou abrir para vocês aqui agora nosso Invest aqui. Temos aqui Bovespa operando em leve baixa de 0,28, Dow Jones já operando em queda de 0,65. Os mercados já começaram para baixo hoje, né? S&P também 0,63 de queda e Nasdaq 0,47. O Russell 2000 operando em menos 2,09. O VIX já numa queda forte, né? O S&P VIX de 5,26. O TSX canadense operando em queda de 0,58. O IPC mexicano em alta de 1,47 e o DAX alemão operando aí em baixa de 0,60, né, aproximadamente. Mercados todos abertos. E nós vamos olhar agora aqui como é que estamos nos nossos mercados aqui, né? Nos nossos mercados dentro do nosso profit aqui. Vamos dar uma olhada como é que está abrindo os mercados agora, né? Os ativos praticamente todos já estão abertos, uma parte deles, outros não. Não, ainda falta um pouquinho. Estão abrindo ainda. O mini índice já operando em baixa, né? Já aparece aqui com 0,47 de baixa, já operando em baixa o mini índice, tá? Para a gente colocar no diário aqui, vamos dar uma olhada no diário para a gente conseguir enxergar melhor isso. Mini índice operando aqui, para quem opera day trade, né? Operando já numa leve baixa aqui. Mas está dentro de um contexto, né? Nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias aí, ele está operando aqui na faixa do 146. Vou duplicar essa linha aqui para mostrar para vocês. Está operando na faixa do 146 e do 143 e 143 e 200, né? Então já tem alguns dias que ele está nessa faixa aqui operando aqui, né? Já num movimento, a gente consegue ver melhor aqui, numa lateralização, né? Então ele vem aqui, passa aqui e fica operando dentro desse canal aqui, meio lateral, né? Aqui é onde o pessoal os compradores começaram a fazer uma defesa, né? Se a gente parar para pensar que ele veio de lá do 149, 149. Ele veio daqui e veio descendo, 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 descendo. Era só um minutinho, dá uma olhada aqui nesse contrato. É esse mesmo, tá certo. Então é isso mesmo. Então aqui nós estamos realmente nesse movimento aqui, onde ele entrou nessa lateralização. Teve uma queda forte e agora entrou aqui, está trabalhando aqui dentro desse canalzinho lateral, né? Ainda não vi nenhum movimento expressivo, né, de alta, né? Ainda não vi, mas quando a gente observa aqui, ó, vou mostrar para vocês, quando a gente observa aqui que ele fez essa baixa aqui, aí nós tivemos um candle verde, um vermelho, outro vermelho, aí nós tivemos um candlezinho verde, outro verde, outro verde. Era o esperado aqui que ele voltasse e retomasse o PI. Logo na sequência, 2 dias de baixa de novo, né? Então não teve a sequência, né, do movimento altista. Então aqui já começa a mostrar para mim que os compradores não estão tendo essa força toda. Eles até tentaram, né, já começaram num primeiro momento,
Eles defenderam o ponto aqui, né? No 143, eles realmente vieram e fizeram uma defesa, né? Iniciou aqui, fizeram a defesa, mas não teve força para voltar a subir. Então, entrou meio que numa lateralização, num ponto de descanso, né? Vamos assim dizer. Praticamente é isso que eu enxergo aqui. E eu vou esperar um pouco, tá? Para novas operações, tá? Por enquanto, a gente não opera mini índice, mas ele influencia também, ele é um reflexo do que está acontecendo nos mercados, né? Para a gente operar na nossa BOVA 11, para a gente operar, principalmente, os bancos influenciam bastante também, né? Na formação do índice, então a gente tem que ficar de olho aqui, ok? Mas por enquanto, lateral, sem muitas novidades, mercados já abrindo agora, tá? Quero dar uma olhada como é que está o Ibov. Vamos dar uma olhada no gráfico para a gente poder dimensionar o movimento. Bem, aqui nós tivemos ele vinha fazendo um canalzinho de baixa aqui, que a gente já falou, né? Falei praticamente todos os vídeos a gente está conversando sobre isso. Tá? A gente olha o Ibov todo dia, gente. Por quê? Porque o Ibov vai mostrar para a gente se a gente vai ter movimentos, né, que possam demonstrar aqui alguma entrada aqui em vários mercados, tá? Porque ele tem a questão dos bancos, né, que influencia muito no Ibov, o minério de ferro, né, as commodities. Então a gente tem que ficar sempre olhando para o Ibov para ver o que a gente pode fazer com relação da expectativa do que vai acontecer aos outros ativos, né? Então você vê hoje tudo vermelho, bancos abrindo vermelho, tá? Todos os bancos praticamente no vermelho hoje. Vale, CSNA, tudo vermelhinho, né? É óbvio que o Ibov deve acompanhar esse movimento, tá? Mas, por enquanto, assim, vamos acompanhando, vamos olhando. Aqui, a mesma coisa, né? Que eu mostrei no mini índice, praticamente lateral, já há vários dias, né? Operando dentro de um range, né? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias aqui, operando entre os 142 e os 140 mil, praticamente. Se a gente tirar as sombras, né? Tirar os pavios, vamos assim dizer, dos candles, a gente vai ver aqui, ó. Entre os 142 e 600, os 140 e 500. Então está operando aqui num range de 2.000 pontos, já há praticamente 8 dias, né? Está nessa região aqui. Como ele fez um movimento de baixa muito forte, eu esperava que aqui ou os compradores retomassem, né? Começassem a fazer a defesa de compra, mas comprassem e comprassem com força. Até por quê? Porque o índice ele veio num viés altista muito forte, né? Então, o que eu esperava aqui agora é que ele fizesse esse movimento, viesse para cá, se voltasse, rompesse e voltasse para cá, buscando a máxima histórica novamente, né? Era o que eu estava esperando. Ainda não aconteceu esse movimento. Na verdade, ele está descansando aqui nesse ponto, né? Entre os 142 e os 140 mil. Isso, para mim, mostra que os compradores não tiveram força para realmente romper. Então, temos que ficar de olho, né? Olha esse candlezão aqui, ó. Indecisão hoje já abre com um gapzinho de baixa, né? Com um topo mais baixo, né? Se você pegar aqui em relação ao topo de cima, nós temos aqui um topo mais baixo, né? Então, isso já demonstra já que hoje já abriu com um gapzinho de baixa, tá? Geralmente quando ele abre com gap, gente, não é sempre, tá? Mas geralmente quando abre com gap é porque ele vai bater lá em cima, né? Ele busca o gap, né? Geralmente, tá? Mas não é uma regra, tá? Então, no momento, por enquanto aqui, tendência baixista, operando já em 0,39 de baixa. Não sei se vai buscar o gap ou não, vamos analisar o mercado, mas ao longo do dia a gente vai dando uma olhada, né? Importante ressaltar hoje, gente, vou lembrar para vocês um assunto muito importante. Nós falamos já ao longo da semana e vamos reforçar hoje de novo. Qual que é a questão? A questão é o vencimento das opções, ok? Então nós temos o vencimento das opções hoje, tá? Eu vou abrir aqui para vocês os horários, né, da B3 para vocês acompanharem junto comigo como que funciona hoje, tá bom? Ontem
nós já finalizamos as operações, eu mostrei para vocês, nós estávamos em 2 operações, eu já tinha saído de uma, da de Bova, ainda estava com uma trava em Itaú, e aí eu finalizei até para mostrar o processo para vocês hoje, tá ok? Mas, eu vou mostrar para vocês agora como é que é o horário hoje da B3 para quem ainda está posicionado, ou seja, se você está posicionado agora, você tem um horário onde você ainda pode tomar uma ação. Para quê? Para que você não vá para exercício, tá bom? Então, se você está posicionado numa compra ITM, onde o ativo está dentro do dinheiro hoje, então é o momento de você aproveitar agora ou finalizar essa operação, zerar ela, ou talvez você já pode até ter sido exercido, tá? Então, se você está vendido, quem comprou tem o direito, né, das 10 até as... Vou olhar para vocês aqui agora, das 10 até as 14 e 14 e 14h45, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui. Vocês já estão vendo na tela aqui, deixa eu olhar junto com vocês aqui. Ok, pronto. Então, você vai ter aí das 10 até as 2h45, você pode ainda tentar tomar uma posição, tá? Mas até as 13, porque depois você vai saber se você foi exercido ou não. Então aí você já não vai conseguir mais, tá ok? Então eu recomendo que você pode até, se você tem uma operação entre as 10 e as 14, 14h25 ali, 14h45 na verdade, você consegue ainda, talvez você não tenha sido exercido, tá? Então você vai ter aí até as 14h50 para você conseguir zerar ou não essa operação. Se você não tiver sido exercido, lembre-se disso, tá ok? Depois ocorre o exercício automático, e aí você vai ter, se você for exercido no exercício, no exercício automático, você vai ter entre as 18h25 e as 18h45 para resolver com relação à ação, tá? Então, se você for exercido numa compra, né, e você não quer ficar com esse ativo, você vai ter das 18h25 até as 18h45 no aftermarket para resolver essa peleja, tá ok? Se você deixar para depois, você vai ser exercido, você vai ter um problema. Então tem que tomar bastante cuidado, tá? Eu fiz uma anotação aqui, o horário, né, que você pode estar já entrando em exercício ou não, é entre as 10 horas que abre o mercado até as 2h45. Dentro desse horário, se de repente a pessoa que comprou de você uma opção, ela já pode exercer esse direito, tá? Então você tem que tomar uma posição aí, mas talvez você não tenha sido exercício. Então você ainda tem, você consegue aí das 14h45 até as 16 tomar um posicionamento e resolver isso, tá bom? É bom ficar atento aos horários hoje, tá? Porque é a última chance que você vai ter para poder sair de uma operação, caso você ainda esteja posicionado. Mas lembrando que nós estamos falando a semana inteira, né? Não fique posicionado se não for realmente querer comprar ou vender o ativo, tá? Então fiquem bem atentos hoje nisso aí, bem importante, tá? Hoje é o dia, tá? Hoje é o dia do vencimento, então ainda dá para salvar, talvez, talvez, né? Se alguém exigir o direito, dependendo se você está numa call, numa put, se a pessoa exigir o direito, talvez você já tenha sido exercido. Aí você vai saber até às 14h45, tá? Depois desse horário, se você não tiver sido exercido, você ainda consegue salvar ali até às 16 horas. Então, corra para resolver se você está em uma posição que está desagradável para você, uma posição que você não quer, tá ok? Vamos tomar esse cuidado hoje, ficar bem atento. Beleza? Voltando à nossa análise aqui, estamos aqui, né? Por enquanto, Bova nessa posição, Bova 11 acompanhando o mesmo movimento praticamente, tá? Não tem nada a se fazer aqui agora, tá? Nesse momento, não enxergo nenhuma operação para opção aqui agora, tá? Nada a se fazer, aguardar, né? Mas nós temos outros ativos
onde eu até já entrei em posições ontem, que eu vou mostrar para vocês hoje. Nós temos Vale aqui. Vale para mim, eu até comentei ao longo da semana, falei para vocês, olha, Vale entre 60 e 40, 60 e 50. Chegou ali, se der continuidade no movimento, eu tenho interesse na compra de put ou numa trava de baixa. Eu falei isso para vocês ao longo da semana, né? Por quê? Porque chegou nesse ponto aqui, ó, 2023 praticamente, né? Comecinho de 2024. Aqui em setembro de 2024 chegou nesse ponto e aqui nós estamos 25 já em outubro, né? Então chegou aqui novamente nesse ponto. Então para mim é um ponto que assim, o stop é pequeno, a gente pode colocar um stop curto aqui, se a gente acredita que pode romper para cima, mas o risco da operação fica muito bom, né? Coloca um stop aqui no 3, você consegue deixa eu colocar para carregar aqui, porque de novo esse meu notebook tá entrando aqui em modo de acabar a bateria. Mais uma vez, vamos desculpando aí, mas isso aconteceu outro dia. Vamos resolver aqui, ok, pronto, tá resolvido, não vai ter problema. Então aqui nós temos aqui esse ponto do 63, para mim é um ponto importante, né? Então, assim, eu colocaria, não, já montei a operação. Depois eu vou mostrar para vocês. Montei uma operação em Vale, tá? Isso aqui é no semanal, vamos mostrar no diário também. Olha só isso aqui. Olha só, bem num ponto importante, tá? Para quem gosta de figura gráfica, eu vou até botar um vídeo para vocês falando de figura gráfica, tá ok? Para quem gosta de figura gráfica, você tem aqui um doji num ponto de alta, né? Num ponto importante. Então, aqui a gente tem um ponto bem importante aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Então, veio esse topo, chegou no ponto que eu queria, até passou, na verdade, foi no 60,94 ali. E aí fez esse dojizão. Hoje ele já abre com mais embaixo, né? Ele já vem com um gapzinho de baixa aqui, tá vendo? Em relação ao último candle, ele já abre com topo mais baixo, tá? Então, para mim, esse ponto é um ponto decisivo. Por quê? Porque ou Vale vai romper, né? Depois de praticamente 2 anos aí, vai romper para cima desse 60,90, 60,40 e vai voltar a buscar outros patamares, talvez até os R$ 70, tá? Que é uma possibilidade, que é um topo anterior, né? A gente tem aqui, ó, 67,43, depois temos aqui 78, né? Então você tem aqui temos também 71, então ou ele vai romper aqui para cima ou ele realmente vai falhar como falhou nessas outras vezes. É importante também ressaltar que eu vou colocar no semanal, que é mais fácil para vocês verem. É importante ressaltar que ele falhou em outros momentos, né? Então, a gente está num ponto aqui onde ele já falhou em outros momentos e hoje ele já está começando a mostrar uma certa fraqueza. Então, ele teve aqui em 23, final de 23, esse ponto. Teve aqui em 23, próximo novamente, voltou para baixo. Teve aqui, voltou para baixo. E agora está aqui. Todas essas outras vezes, ó, baixo, veio para baixo, veio para baixo. E agora, será que ele vai fazer isso aqui também? Se ele fizer, nós temos alvos aqui bem interessantes, né? Num risco-retorno de uma entrada de uma operação, a gente vai ter alvos bem interessantes. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui. Só dar uma limpada para não ficar muito bagunçado. Mas a gente vai ter alvo aqui na casa do 51, né? Nós temos um primeiro suporte aqui. Vou colocar aqui para vocês. 51. Aqui na casa entre os 53 e 45 é seria um primeiro ponto de atenção para a gente ficar olhando. Depois nós temos aqui os 50 e 80.
Lembrando, né, quando eu falo 50 e 80, é 50 e 80, 50 e 50, é uma região, né, não é um ponto exato, mas é uma região ali de atenção. E se por um acaso ele vier mais para baixo, aí nós temos esse fundo aqui, que foi já um ponto de suporte forte, né? Então você teve esse primeiro movimento aqui, no 47,40, 47,50, né? E esse segundo movimento. Então chegou daqui, não passou. Então eu estou buscando operações em Vale, se ele realmente não fizer uma alteração, né? Se não mudar o gráfico aqui, o desenho gráfico, se ele mantiver o que aconteceu nos outros, eu estou buscando uma operação entre esses pontos, tá? Colocando preto aqui para vocês conseguirem, acho que fica melhor para vocês verem. Eu estou buscando uma operação entre. Estou buscando, não, já estou posicionado, tá? Mas esses pontos aqui são pontos de suporte para mim, aonde pode haver uma reversão. Enquanto eu estiver trabalhando dentro desse range aqui, ó, entre o 60 e o 40, tá? E eu estou falando um range grande, né? Mas a gente pode dividir aqui de duas formas, né? Vamos considerar do 53 ao 60, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Aí desceu um patamar, veio para cá entre o 47 e 53, desce, sobe. Aí veio, subiu para cá de novo, bateu aqui. Então eu espero ele até o 53 aqui, tá? Eu acho que é um ponto bem interessante. E depois a gente pode estar vendo outras posições, ok? Então assim, eu montei uma operação aqui em cima, tá? Por quê? Por que eu montei uma operação aqui em cima? Porque o meu stop está aqui na casa dos 63, um stop curto e uma possibilidade de jogar aqui para os 53, né? Onde é praticamente duas, três vezes o tamanho, né? A distância entre o meu stop loss e o stop gain que eu posso pegar. Tá? Eu fiz uma trava de crédito. Trava de crédito. Vou mostrar daqui a pouco para vocês. Tá? O que é trava de crédito? É uma trava onde você recebe dinheiro para montar a operação. Tá? Então, o meu risco ele é calculado. A gente já sabe qual é o risco quando entra nesse tipo de operação, mas você já recebe, tá? Então é muito bom montar trava de crédito. Por quê? Porque você tem que ter o capital alocado, porque tem chamada de margem, tá? Mas você já consegue botar o dinheiro no bolso, tá? Então é D mais um, eu fiz a trava de crédito, o dinheiro já entra na conta. Tá? Então se vocês, eu montei uma operação aqui, né? Uma trava de crédito, depois eu vou mostrar para vocês. Mas se você comprar uma put aqui também, porque querendo ou não, aqui, se ele voltar para esse ponto aqui até os 53 mais ou menos, 51,40, é uma descida bacana, né? Se ele voltar a fazer esses movimentos, né, repetir o padrão dos últimos anos, a gente consegue pegar um movimento bacana, tá ok? Vai acontecer isso? Não, não sei, né? A gente não tem uma bola de cristal. Mas eu acho que é um stop curto para uma possibilidade de ganho alto. Então, eu montaria também uma compra de put a seco também é interessante na minha opinião, tá? A trava a gente gasta menos, ainda recebe o dinheiro para montar ela e tem menos risco, né? Mas quando você fizer uma compra a seco, é uma operação de débito, você paga e automaticamente o seu risco é somente aquele valor que você já decidiu colocar. Então eu ficaria bem interessante, bem interessado aqui em posições de compra de put nessa região. Pode ser que ele suba e venha aqui para o 67? Pode ser. Isso pode acontecer. Querendo ou não, foi uma alta forte, né? Bonita. Se você a gente for olhar durante as semanas, né? Nós tivemos uma alta, olha só, né? Uma alta bacana, né? Praticamente sem olhar para trás, né? Mas, contudo, todavia, porém, entretanto, tudo que sobe em algum momento para de subir. Não que seja para cair, mas pelo menos para respirar, né? Para quem comprou ali, imagina quem comprou ali no 47, comprou no 49. O ativo está lá no 60, batendo num pico que já é uma resistência natural que mostra ao longo dos anos. É natural que nesse ponto a galera comece a pensar em botar um pouquinho de dinheiro no bolso. Por quê? Porque eles já entendem que aqui também
é um ponto de resistência. Então pode ser que venha uma pancada vendedora. Então é um ponto onde a gente, né, já começa a ter esse raciocínio. Então não é um viés, tá? É uma questão que a gente olha no gráfico. O price action mostra isso pra gente, tá? O trabalho do preço ao longo desse período, né, um período longo, nós estamos falando de 23 até 25, tá? Fim de 23, que ele veio para cá para baixo, né? Depois que ele desceu aqui do 67 e veio para baixo do 61 e 57, desse ponto aqui, ele não passou mais para cima, né? Ele ficou trabalhando, como eu mostrei para vocês, trabalhou aqui, né? Desceu a escadinha, veio para baixo aqui, trabalhou nessa região e depois subiu agora. Então, ele provavelmente vai querer trabalhar um pouco. Talvez ele desça um pouco para subir mais e romper, porque para romper a resistência tem que ter força compradora forte, tem que ter, os compradores têm que estar com vontade. O mercado, gente, é assim, tá? Geralmente ele sobe de escadinha e desce de elevador. Então, eu acredito aqui, nós estamos num ponto interessante, tá? Vale a pena o risco, o retorno de fazer uma operação nesse ponto, tá bom? Então, quem estiver pensando, né, em fazer a operação nesse ponto, tá aí um pontinho bem bacana. Eu realmente já até montei uma operação, depois eu vou mostrar para vocês aqui, tá ok? Vamos dar uma olhada em BBDC. Olha os bancos. Bancos todos negativos hoje, tá? Todos negativos. Commodities também negativas. Hoje o trem ficou feio aqui, viu? Tudo vermelho, tá? Tudo vermelho. Itaú negativo 0,56, Bradesco 1,25 de queda, Banco do Brasil 0,88 de queda, né? Então a gente está com os bancos aí praticamente todos numa posição de vermelho, né? E querendo ou não, os bancos têm muito peso, né, na nossa cesta. Então, no nosso índice, então ele realmente joga para baixo, né? Joga o Ibov para baixo e aí Ibova 11 vem para baixo junto, tá? Então não tem jeito, tá? Nós temos, deixa eu dar uma olhadinha aqui, CSNA, olha aí, minério de ferro, operando também em baixa, né, de 1,81, tá? Porque o mercado está aberto, tá, gente? Sempre que eu abro aqui, o mercado está rodando. Então eu vou falando e ó, já 1,90 e tá com tendência de baixa, né? Não tá querendo subir muito não. Tá? Mas vamos olhar no contexto geral, né? Olha só. Está dentro de uma região onde já vem trabalhando há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, né? Então tá entre o 7,45 e o 8,70. Eu ficaria bem interessado num ponto de compra se ele batesse aqui no 6,73, 72, 6,70 e não passasse, tá? Aqui para mim é um suporte bem relevante, tá? Olha só, é um suportaço, né? A última vez que ele trabalhou para baixo desse ponto foi em 2020, tá? Então esse ponto aqui para mim, se chegar, é um ponto realmente muito forte, tá? De suporte para trabalhar numa compra de call a seco, né? Trabalhar comprado em call a seco aqui, se chegar, tá? Mas um outro ponto, um ponto intermediário, seria o primeiro ponto, 7,45, tá? É um pontinho também que dá para a gente, de repente, entrar numa operação, numa trava de alta, em alguma coisa nesse sentido, ok? Vou dar uma olhada depois, não lembro agora se eu montei posições em CSNA, eu montei algumas posições ontem. Vamos dar uma olhada em Itaú. Se eu não estou enganado, eu desmontei aquela posição, né? Zerei ontem uma trava de baixa que nós tínhamos montado em Itaú, né? Que foi uma operação muito boa, inclusive a de Bova também. E eu montei, acho que uma trava em Itaú ontem também. Daqui a pouco eu vou olhar com vocês, tá? Então Itaú continua, né, no movimento, aqui no movimento baixista, né? 2 candle vermelho, aqui um candle mais de indecisão, né? Mas ainda tá muito cedo, né, galera? O mercado acabou de abrir, vamos ver como é que vai ser o posicionamento durante o dia. Esse é o candle semanal. Vamos dar uma olhada como é que tá no diário. O diário tá uma beleza. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Dá uma olhada. Olha isso aqui. Isso aqui total indecisão, né? Não quer ir para lado nenhum. Decisão do básico, né? Aqui vermelho, vermelho, verde, 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 mas
se você olhar, é pavio para tudo quanto é lado, né? Se a gente pegar só um conceito, tá? Mostrar, falar para vocês aqui. Se você pegar aqui, vamos traçar uma linha aqui no meio. Colocar uma linha mais grossa. Ó, se você pegar aqui esse ponto aqui, ó, do 3,20, mais ou menos, 3,21, esse ponto aqui, ó. Se a gente pegar e traçar essa linha, né, se você observar essa linha, olha só que interessante. O preço sobe, desce e continua praticamente saindo do mesmo ponto, né? Ele está sempre ali trabalhando na mesma região ali, né? Então, esse ponto do 3,20 aqui é um ponto aonde nem os compradores, nem os vendedores estão tendo muito interesse, né? O mercado sobe um pouquinho, volta para lá. O mercado desce um pouquinho, volta para lá. O mercado sobe, pavio, desce, pavio. Então, é um ponto onde não está tendo muito interesse. A galera não se posicionou ainda, não decidiu tomar ação nesse ponto, tá? Então, para a semana que vem, vamos dar uma olhada. Hoje é um dia que deve ter ainda uma alta vol, tá? Deve ter tem alguns pontos, principalmente questões políticas rodando aí no mundo afora, que pode fazer com que tenha uma vol. E você sabe que quando tem política é aquela história, né? Sobe no boato, cai no fato, cai no boato, sobe no fato. Então tem vol assim e muda muito rápido, tá? Então, principalmente quando é questões políticas, tá? O mercado às vezes fica nervoso, né? E aí costuma ter uma vol interessante. E tem alguns triggers hoje aí de política que estão rolando, né? Já estão acontecendo. Tem a questão da guerra, tem a questão do shutdown americano, tem a questão das negociações entre Brasil e Estados Unidos, tem a questão das negociações entre Estados Unidos e China. Então tem muita coisa acontecendo no mundo que pode, né, trazer uma volatilidade a qualquer momento, né? Mas, por enquanto, o mercado aqui, olhando por Itaú, né, nessa posição aqui, os bancos trabalhando no negativo, tá? Todos os bancos, inclusive, trabalhando no negativo hoje, mas aqui, para mim, é um candle de, no momento ainda é um ponto de indecisão, tá? Não tomou o partido, não decidiu descer. Se a gente olhar né, uma figura gráfica aqui, a gente pode até montar uma bandeirinha aqui, de certa forma, né? Você vem aqui, né? Então pode até montar uma bandeirinha, mas e aí? Vai descer ou vai subir? Por enquanto, eu não vejo nada muito relevante, tá? Não vejo nada muito relevante. Mas eu acredito ainda num respiro, né? Numa queda até a região dos 45,71, tá? Dependendo do que aconteceu, ainda acho que retorna um pouco mais, tá bom? Baseado no que está acontecendo no mundo, né, nas questões políticas internas aqui do Brasil e nas questões políticas globais também, tá ok? Então, assim, eu vou mostrar, inclusive, eu não lembro agora se eu acho que eu montei mais uma travinha em Itaú, daqui a pouco a gente olha junto. Beleza? Vamos ver o que mais aqui. Vamos ver a nossa VEGzinha bem... Ah, CEMIG, eu montei antes, vamos olhar a CEMIG, eu montei uma posição em CEMIG. Olha aqui, CEMIG e USE, eu montei uma posição ontem em CEMIG, tá? CEMIG, dois candles bem fortes, né, vendedores aqui, né, semanais, e agora um candlezinho aqui de verde, né? Mas de qualquer forma, se a gente for olhar isso aqui, sendo uma figura gráfica, você tem um pouquinho de pavio, mas se não tivesse pavio, era a figura gráfica padrão do engolfo de baixa, né? Então, mas vamos aguardar aqui para dar uma olhadinha aqui, tá? Por enquanto, eu acho que eu montei uma trava de baixa aqui em cima. Vou olhar junto com vocês, tá? Acreditando no quê? Acreditando numa volta do papel até patamares mais baixos, aqui no 9,90, né? 9,90, R$ 10, né? Pelo menos até esse ponto aqui, eu acredito que pode dar uma retornada, tá? Se passar daqui para baixo, próximo ponto aqui na faixa de 8,90, R$ 9. Então são dois pontos de atenção que a gente vai acompanhando para ver o que o mercado vai fazer, tá? Mas são pontos interessantes, porque CEMIG está num ponto de alta, né? Já está muito em cima, então ele vem subindo forte, né? Se você pegar, olha isso, olha esse gráfico, olha isso.
Isso de 2020 para cá, mas vamos fazer menos. Vamos fazer aqui depois dessa pancada em 23. Vamos fazer daqui, ó. Olha aí, né? Foguetão. Mas ele tem alguns pontos, né? Ao longo desse caminho a gente consegue observar alguns pontos de respiro, né? Teve um ponto de respiro aqui, né? Teve um ponto de respiro aqui, né? Teve outro ponto de respiro. Subiu até aqui, deu uma respirada, subiu até aqui, deu uma respirada, trabalhou aqui, desceu, né? E agora está aqui em cima, de novo. Então está aqui. Provavelmente ele vai dar uma derretida também, tá? Isso é o que eu acho, tá, gente? É o que eu olho, o que eu enxergo, o que eu espero. Não sei se vai acontecer. Quando a gente faz análise aqui, a gente está só olhando e entendendo, né? Dando a nossa leitura do que a gente acredita que o mercado vai fazer. Não estou dando recomendação de compra, de venda, de nada aqui, tá? Mas estou falando o que eu estou vendo, o que eu consigo enxergar aqui nesse momento, né? Baseado na minha leitura, né? O que eu consigo ver é isso. Talvez você esteja enxergando de outra forma e está tudo bem, né? Sempre que for tomar posição, né? Fazer qualquer operação, faça bem o seu estudo aí para não ter problema. Aqui, se a gente for olhar assim, é uma perna bem interessante, né? Mas aqui a gente tem um topo aqui que não passou, um topo aqui que não passou desse ponto. Então, eu vou ficar de olho, tá? Pode ser que ele faça isso e volte a subir? Pode ser. Também pode. Tá? Mas, por enquanto, eu vejo um engolfinho de baixa aqui, dependendo do que acontecer. Tá? E aí ele pode voltar aqui para baixo. Pode voltar aqui para baixo, sim. Tá? Mas, por enquanto, ainda está hoje com uma leve alta, né? Operando em uma leve alta de 0,19. Eu montei uma operaçãozinha também em CEMIG, tá? Eu praticamente todas as travas que eu fiz, né, agora, né, nessas posições foram travas de crédito, tá? Lembre-se, trava de crédito você usa a margem, mas você recebe em D mais um dinheiro na sua conta também. Depois você começa a montar a trava de crédito, você não vai querer montar outra coisa, né? Você fica com a margem travada, né, durante o período da operação, mas você automaticamente recebe dinheiro na conta também. Então isso é bem interessante. Ok? Bem, o Uzi está aqui, né, batendo quase nessa linha, né, da tendência de alta. Se a gente for olhar aqui, ó, você tem uma linha aqui, né? Se a gente pegar de mais longo prazo aqui, 24, 23, você tem uma tendência aqui e ela está praticamente encostando nessa linha de tendência de alta aqui, né? Se a gente pegar aqui, uma força compradora interessante, né? Retomou aqui do 4,50 e veio parar aqui já no 4,78. Então teve uma força compradora interessante, tá? Teve esse ponto aqui, quando chegou aqui veio para baixo, tá? E a última vez que trabalhou para cima desse ponto foi em junho de 25 aqui, ó, tá? Mas ele veio numa queda muito forte, né? Quer ver? Vou mostrar para vocês. Olha isso aqui, né? Ele faz uns movimentos bem interessantes, né? São movimentos fortes, né? Então trabalhou aqui, né? 24, depois veio para baixo, subiu, trabalhou de novo, veio para baixo aqui. Agora está trabalhando num canal mais embaixo e agora está tentando retomar a alta, né? Está tentando retomar esse viés altista. Tá? Candles todos de compra, né? De força compradora. Olhando no diário aqui, né? Candles todos de força compradora. Tá vendo? Bem interessante, tá? Tem inclusive uma posição em UZI 5. Vamos dar uma olhada na nossa Embraer. E os mercados virando, olha só, gente. Interessante, né? Dá uma olhada aqui, ó. Enquanto eu estou falando com vocês, BBS Asa ainda negativo, mas Itaú já está positivo 0,8. Vamos ver Bradesco. Bradesco já positivo 0,6, 0,11. Então, os mercados estão aí, né? Estão mexendo, né? Como eu falei, hoje é um dia que pode ter vol, né? Vol alta, dependendo do que acontecer. Assim como está subindo, daqui a pouco pode cair, mas agora está no movimento
altista, né? Os bancos voltando a ficar positivos. E isso é bom para o nosso índice, né? É bom para o nosso Ibov, tá? Então isso é bem interessante, ok? Vamos dar uma olhadinha em Embraer. Embraer, eu montei um Condor em Embraer, né? Por quê? Porque olha só, vamos colocar no semanal primeiro. Vamos aqui no semanal. Olha isso aqui. Embraer não cai, gente. Não cai, tá? Embraer é foguete, né? Não cai. Mas vamos pensar num contexto mais macro, né? Vamos dar uma olhada ao longo do tempo, né? Aqui a gente já está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semanas trabalhando entre o... Vamos tirar os pavios. Vamos deixar os pavios de fora aqui. Para ficar melhor. Para a gente ter um preço mais justo, mais apertado, né? Para uma movimentação. Olha aqui, ó. A Embraer está trabalhando aqui entre 80 e 20. Entre 80 e 20 e os 75 e 70. Então, assim, desde quando? Pô, tem 11 semanas já que ela tá trabalhando dentro desse preço. Vai explodir, vai estourar, pode ser, tudo pode ser, mas se ela ficar mais 4 semanas, vamos considerar o seguinte, ó, ela já está 11 semanas, pode ser que fique mais 4 semanas operando dentro desse range. Aí eu montei um Iron Condor. Por quê? Porque faz sentido. Eu tenho um range determinado ali, né? Entre 75 e 82, aonde a gente está trabalhando ali. Então, dentro da minha operação, se ela ficar trabalhando nesse range, não estourar muito para cima ou para baixo, né? Não é que ela não pode trabalhar acima ou trabalhar abaixo, ela até pode. Mas se daqui 4 semanas ela estiver ainda dentro desse canal, né, dessa lateralização, eu fiz um condor de crédito. Então entra dinheiro no bolso, né? Se virar pó os ativos, entra dinheiro no bolso, entendeu? Então, para mim fez todo sentido, tá? E aí eu montei a operação. E olha isso aqui, olha que bonito, né? Gráfico bonito, olha que alta. Vamos mostrar para vocês aqui, né? Olha isso aqui. Né? Foguete não tem ré, o do Elon Musk tem, mas Embraer, foguetão, né? Vai embora, vai com força, né? Agora está trabalhando aqui em região de topo, né? Tá aqui, tá descansando em região de topo aqui, tá? Mas ainda não tomou nenhuma posição. Como já tem 11 semanas que está trabalhando nessa posição, eu decidi montar uma estrutura e ver se a gente consegue ter um retorno interessante aqui nesse ponto. Ok? É isso. Vamos dar uma olhadinha como é que tá as nossas opções, nossas operações aí que a gente entrou. Vamos dar uma olhada agora. Estratégia de opções. Aqui um condorzinho Embraer, né? Rodando, normal, tranquilo. Lembrando que essa é uma operação de crédito, né? Ou seja, eu já botei o dinheiro na conta, seria, né, no caso. Lembrando que aqui, quando eu mostro para vocês, eu sempre mostro operações no simulador, tá? Sempre para vocês verem no simulador. Aqui não é recomendação de compra e venda, não é recomendação de entrada em nada. Eu mostro meus estudos, como é que eu estou fazendo, como é que eu estou enxergando as operações, ok? Então aqui é uma operação que a gente tem até o dia 21/11, né? Então nós temos alguns dias aí, é o próximo vencimento de opções. E como que funciona essa operação? Eu preciso que dentro dessa operação o ativo, o valor da ação fique entre, olha o nosso break-even aqui, né? Fique entre o 77,07 e o 83,79 para eu não devolver nada. Então esse é o objetivo da operação, tá? Que ele trabalhe dentro daquele range que eu falei para vocês. Tá? Esse é o objetivo quando a gente monta essa operação. Aqui a gente tem CEMIG, estamos numa trava de alta com opção de venda, uma operação de crédito, tá? O ativo está em 10,79, ok? Então, assim, a gente tem o nosso break-even em 11,78, tá?
e é uma operação para o dia 21/11. Então, pode ser que até lá a gente consiga botar esse dinheiro no bolso, uma operação de crédito também, montada de crédito. Tá? Então, a gente consegue aí e botar esse dinheiro no bolso se até essa data aqui a gente conseguir que essas puts aqui virem pó, né? Que essa nossa operação vire pó. Qual que é o objetivo quando você monta uma trava de crédito, né? Você sempre quer, quando você recebe dinheiro, independente se é com call, se é com put, se é comprado, se é vendido, não importa. Você montou uma trava, botou dinheiro no bolso, o seu objetivo é que aquelas opções virem pó, para que você não devolva nenhum centavo, tá bom? Então, se a trava virar pó, o dinheiro é seu, que você recebeu. Tá? Então, esse é o objetivo quando a gente monta uma trava. Vamos dar uma olhada em Uzi Minas. Uzi Minas, uma trava de alta com operação de venda, trava de crédito. Nosso break-even 4,77. O ativo está em 4,80. Tá? Então, assim, nós queremos que as nossas puts aqui nessa operação virem pó. Tá ok? Nós temos até qual data para isso acontecer? Nós temos até o dia 19/12. Essa é uma posição mais longa, tá? Em um outro vídeo eu vou explicar para vocês por que eu montei. Posso explicar se alguém tiver interesse em saber por que eu montei uma posição mais longa. Geralmente eu opero com posições entre 20 e 29 dias, 30 dias, entre 20 e 30 dias, geralmente, tá? Essa daqui, eu acredito que o movimento vai demorar um pouco mais para acontecer aonde eu quero. Então eu decidi montar ela praticamente com 40 e acho que tá quase 49 dias, aí 40 e poucos dias, tá bom? Então é uma operação é uma operação de mais longo prazo, tá? Mas é uma operação de crédito também, aonde entra dinheiro na conta, tá ok? Então é bem interessante também. E a gente vai acompanhando agora ao longo das semanas aí. Tivemos uma posição montada também em Bradesco, tá? Bradesco, uma trava de baixa com opção de compra. Uma trava de baixa com opção de compra. Lembrando que o nosso break-even é 18,34 e o nosso objetivo é que tudo aqui vire pó, né? Sempre que a gente monta uma trava de crédito, nosso objetivo é que tudo vire pó, tá ok? E vocês vão acompanhando junto comigo aí ao longo do tempo, a gente vai acompanhando aí essas operações. Nós temos duas travas aqui em Itaú montadas, né? E são travas de baixa com opção de compra, tá ok? Então vamos aguardar para ver o resultado, tá? Lembrando que são todas travas de crédito, tá ok? Nós vamos acompanhando aqui e eu vou explicando para vocês e vou mostrando também como é que faz, porque muitas vezes você não sabe como é que monta, né? Uma trava de baixa, uma trava de alta, não sabe como é que monta um Iron Condor, né? Não consegue entender a lógica. Então eu vou fazer vídeos falando sobre isso também, tá bom? Outra coisa muito importante, gente, para quem está operando opções, para quem quer aprender a operar opções, é lembrar que existe sempre uma gestão de risco e que o lote de cada pessoa é individual. Você vai trabalhar um lote, você pode trabalhar você pode começar a operar com R$100, R$200, e você pode operar com 200 mil, 300 mil, 1 milhão, tá? Cada um vai ter a sua mão, né? O seu tamanho para operar. Mas o que eu recomendo sempre é, se você está começando, está estudando agora, quer começar a entender esse mercado e tal tudo, independente do tamanho da sua mão, comece pequeno. Comece pequeno, tá? Não queira fazer grandes operações se você está aprendendo. Comece pequeno, vá testando, vá aprendendo, para você poder não perder capital, porque é normal perder, tá? No começo é normal você perder capital. Então, comece pequeno. E aí depois você vai aumentando ao longo do tempo, conforme também for o tamanho da sua mão, né? Conforme você for sentindo mais segurança, for entendendo melhor, aí você consegue trabalhar melhor essa gestão de risco, tá bom? Essa é a minha recomendação para vocês no momento, tá ok? Gente, eu acho que é isso, né? Por hoje tá bom, já estamos aí quase 50 minutos, eu acho, falando. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí sempre atentos, né, à notificação. Quando a gente for abrir aqui o canal, a gente já manda, né, a notificação para vocês. E não esquece, deixa o like, se inscreve no canal,
Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que tenham interesse sobre o assunto, mercado de opções. E é isso aí, valeu? Um ótimo final de semana para todos vocês, um final de semana abençoado e o dia está rodando, ainda dá tempo, né? Se você está em exercício nas suas opções, não esqueça se você não tem interesse, né, de comprar ou vender a ação, o ativo, entrar realmente para encarteirar ou para entregar os ativos, já tentar, ainda dá tempo de você talvez sair do seu exercício aí, tá bom? Valeu, Winner Estrela de Opções na Veia, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!